Nós vamos falar da história da família Martins da terra de Machambomba. Esse vídeo foi editado por Maurício Menezes e essa história ela nos foi contada por um trabalho de Sara Morassá e em cima desse belo trabalho da Sara nós montamos essa apresentação. Estamos falando de uma família que foi composta ao longo de praticamente 2 séculos. Desde a época do Império com a coroa portuguesa em Portugal e no Brasil. A independência do Brasil ocorreu em 1822, mais precisamente 7 de setembro de 1822. Nós estamos editando esse trabalho em 7 de setembro de 2017, ou seja, 195 anos depois, praticamente 2 séculos. A história andou e em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente da coroa, ainda sob o sistema do Império. As nossas origens estão aqui, Portugal. E mais precisamente ao norte de Portugal, Braga e arredores. E Coimbra e arredores. Ali, justamente em torno do Porto, é que surge a história da família Martins. Mais precisamente em Braga, ao norte de Portugal, Guimarães, a terra do nosso bisavô Serafim, e Faf, a terra da nossa bisavó Carolina. Origens portuguesas. Mais abaixo, na área de Coimbra, mais precisamente no sul, a terra do nosso avô Bernardino. Então, a nossa avó, que é origem da área de Braga, e o nosso avô da área de Coimbra Sul, mais precisamente Lousões, que era um lugarejo, uma localidade lá do sul.
Braga, com sua característica, com a sua história, que não cabe aqui agora nós estarmos explorando. Da mesma forma, Faf, que é uma cidade portuguesa situada no distrito de Braga. E Guimarães, também pertencente ao distrito de Braga, região norte, região que era a antiga província do Minho. Ainda um pouco mais da história de Faf. Os brasões daquela área portuguesa. E aqui então começa a história dessa família. Numa época não definida, chega ao Brasil um padre chamado Antônio Rebelo Guimarães. Veio de Portugal diretamente para o lugarejo denominado Machambomba. Ele era o conhecido tio padre, assim ele era chamado, e veio exercer o sacerdócio na vila de Marapicu, onde adquiriu terras onde pudesse morar, e foi à Fazenda Mangueira em Cabo Sul. Então, o tio padre é que originou toda a formação da família Martins. Naquela época, estamos falando aí de 1899, por aí, os navios tinham esse perfil. Eram longas viagens de meses, de Portugal até o Brasil. Mais tarde, após a vinda do tio padre para o Brasil, veio de Guimarães morar com o tio padre um sobrinho dele, que foi o nosso bisavô, Serafim Rebelo Guimarães, que ao chegar ao Brasil esqueceu as alianças no fundo do baú e bancava o solteirinho. O bisavô era meio levado. Mais à frente, foi em 1889, aconteceu a Proclamação da República. Foi quando, justamente, o Brasil ficou livre do reinado, do império, e começou a sua vida republicana. Continuando a história do bisavô, Serafim, ele não contava com a astúcia da bisavó Carolina Moreira Leite. A minha bisavó era da família Carolina Moreira Leite. Também é uma família muito tradicional no Brasil. Ela era das altas terras do Faf, cidade de Braga. Em meados de 1889, quando ocorreu a República Brasileira, ela veio para o Brasil e no meio do trajeto, em pleno Oceano Atlântico, na altura do Equador, o navio dela cruzou com o navio de Dom Pedro, regressando a Portugal, já que tinha acabado o período colonial. Acabou o Império. E os navios se saudaram
e a família imperial estava sendo deportada para Portugal. E foi assim que a minha bisavó Carolina veio chegar ao Brasil. Carolina viajou com os seus filhos Domingos, Joaquim e Rosinda, que era nossa avó. Na ocasião, Rosinda tinha 4 anos. Ao chegar no porto do Rio de Janeiro, Cassiano, que era o antigo empregado da fazenda, encontrou a minha bisavó com seus filhos e a levou para a fazenda do tio Padre. Como Rosinda era muito pequena, só tinha 4 anos, ela contava que ela foi carregada nas costas do preto velho Cassiano. Além das ótimas qualidades como fazendeira, Rosinda se destacava como uma grande dona de casa. Suas roupas eram otimamente lavadas numa época que não tinha recurso, nem sabão de pó existia, nem amaciante. Teve vários filhos, além da avó Rosinda, a saber, Domingos, Joaquim e Manuel e a caçulinha Rosinda. E mais tarde veio a temporão tia Lili, Maria Guimarães Vernieri, que recebeu o nome Vernieri após casar com o Vicentinho, que é o tio Vicente. Eu cheguei a conhecer a tia Lili. Várias vezes a tia Lili foi lá em casa, no Meia. Então eles vieram para essa área aqui, que é a área que fica aqui contornada com a Rio-São Paulo, a BR-116, e a RJ-105, que é a estrada de Madureira. Aqui que é a área onde o bisavô comprou a famosa Fazenda da Mangueira. Hoje o Shopping Nova Iguaçu está ali perto. Mais à frente o tio Padre morreu e o bisavô Serafim assumiu a direção da fazenda. E a essa altura ele já havia sido perdoado pelo tio Padre, porque quando o tio Padre soube que o meu bisavô tinha guardado a aliança no fundo do baú e estava fazendo travessura, o tio Padre o expulsou da fazenda. Foi quando a minha bisavó estava chegando ao Brasil com os filhos. Mas mais à frente ele perdoou. E aí o bisavô assumiu a direção da fazenda. Mas antes de ele assumir a direção da fazenda, ele trabalhou como confeiteiro de bolos no Rio de Janeiro. Depois passou a comercializar as frutas produzidas na fazenda. Então, o casarão da fazenda. Aqui tem uma casa que foi de um tio-avô de uma prima nossa, que também tinha uma fazenda ali perto. A igreja, que até hoje está lá, de 1700 e qualquer coisa, e as mangueiras da Fazenda da Mangueira. Então essa era a área onde tinha a fazenda que o bisavô comprou. Que o bisavô não, que o tio Padre comprou e que passou após morto para o meu bisavô. Naquela época, esses eram os personagens que estavam por aí. Isto aqui era Nova Iguaçu. Isto aqui era Nova Iguaçu. Muito verde. Mais à frente, esses eram os carros. Isso aqui já é por volta de 1930, por aí. As famílias, as roupas, mais à frente o carnaval, que na realidade não era uma escola de samba, eram os ranchos.
E aqui eu vejo o meu papai, que está ali atrás. Aqui a grande Nova Iguaçu, naquela época, Machão Bomba. E aqui a Via Light, a Estrada de Ferro, ali está Floriano Peixoto e Bernardino de Melo, e a Rua Doutor Tibaú, que aqui nessa esquina, que era justamente onde mais tarde era a fazenda da Mangueira. A casa central ficava justamente aqui, a casa central da fazenda. Então é justamente na Estrada de Madureira. Estrada de Madureira, que é a RJ, famosa RJ 105, antiga Rio-São Paulo. Então, nossas origens é Portugal. Família foi constituída no Brasil. Tudo começou com Serafim Rebelo Guimarães e Carolina Moreira Leite, nossos bisavós. Essas duas pessoinhas lindas aqui. Serafim e Carolina. A vovó Rosinda nasceu em 2 de agosto de 1885. Em 89 ela chegou ao Brasil com 4 anos. Viveu na fazenda da Mangueira até seus 19 anos, quando se casou com Bernardino Augusto Martins, que nasceu em 1870. O vovô era 15 anos mais velho que a vovó. Maria Fernandes era mãe do meu avô, conhecida como Maria Sanica, que viviam na aldeia de Lousões, lá no município do Sul, em Coimbra. Bernardino, meu avô, era semi-analfabeto. Portugal trabalhava como sapateiro, fazendo chocos, que são tamancos. Chegou ao Brasil com mais ou menos 17 anos e com 19 anos foi ser canteiro, aquele quebra-pedra, na pedreira de São Diogo, na Central do Brasil. Meu avô foi quebra-pedra na fazenda São Diogo, na Central do Brasil. E aqui é a fazenda da Mangueira. Bernardino e Rosinda, meu avô e minha avó, conheceram-os através do bisavô Serafim. Casaram-se no civil em Nilópolis. Eu, Maurício Martins Menezes, sou cidadão nilopolitano, além de carioca. E o religioso foi na fazenda de Mangueira. Eles casaram no civil em Nilópolis e o religioso foi na fazenda da Mangueira com o tio padre, que foi quem fez o casamento deles. Nesta época, o vovô Bernardino já era comerciante. Ele era dono da Popular, ali em frente à estação de trem, em Nova Iguaçu, na pracinha, que foi fundada em 1890. E ele era lavrador com 3 chácaras de laranja. Foram morar na grande casa da Rua Tibaú, esquina com a Estrada de Madureira, no caminho de Cabuçu. Desse casamento nasceram os 11 filhos. Bernardino, que era o Dino, Valdemar, que era o Denazinho, a Esther, que era a Nanã, o Enés, que era o Ninico, a Alzira, que era a Zirinha, a Venina, que era a Nina, o Ziquinho, que faleceu cedo, faleceu pequeno, a Maria da Luz, que era a Lute, minha mãe, a América, que era a Zizinha, a Leia, que era a Leinha, que é a mãe da Sara, e o Luiz, tio Luiz. Segundo a minha mãe, que no caso era a tia Leia, que contou essa história para a Sara, o vovô Bernardino era um homem pobre que conseguiu fortuna
a poder de muito trabalho. Só aprendeu a ler aos 19 anos, já estando no Brasil. Era rude com a rara inteligência e memória fabulosa. Grande admirador de suas terras, lavrador incomparável e bom negociante. Vovô Bernardino era um homem pobre que conseguiu fortuna a poder de muito trabalho. Revisando mais uma vez, só aprendeu a ler aos 19 anos. Desde pequenos, Martins foram criados dentro de muita disciplina. E de vez em quando a vara de marmelo cantava. As moças desenvolviam habilidades domésticas além de crochê, bordado e música. Tia Alzira tocava flauta e bandolim. Tia Lute, América e Venina tocavam piano. Tia Léia e tia Nanã tocavam violino. Sem falar da belíssima voz da tia Venina, que era soprano e que participava do coral da igreja de Santo Antônio, assim como Lute e Léia. Cantavam também as retretas nas praças de Machambomba. Apesar da condição de só saberem assinar os próprios nomes, todos os filhos e filhas, Bernardino e Rosinda, estudaram na escola primária Professor Paris. É uma família da música. Minha mãe tocava muito piano e tudo de ouvido. Uma das festas pitorescas era reuniões para as festas do final de ano. O Natal era comemorado na casa do vovô Bernardino e o Ano Novo era na fazenda do bisavô Serafim, que preparava deliciosos pães de ló para a ocasião e enviava carros de bois da fazenda, todo enfeitado de bandeirinhas e pindobas para conduzir a vovó Rosinda e os menores. As moças, os rapazes iam a cavalo. Em 1929, a família de Bernardino e Rosinda mudou-se para o casarão da Praça da Liberdade número 12, cuja construção datava de 1927. Para que Rosinda pudesse assistir às festas que aconteciam na praça da sua varanda, bem em frente à estação de trem de Nova Iguaçu. A loja popular ficava na esquina e a chácara ia até a rodovia Presidente Dutra. A chácara do vovô ia da estação, da estrada de ferro até a Presidente Dutra. Eram muitas áreas. Aqui está a Praça da Liberdade, lá o casarão, a popular ali na esquina. Aqui o casarão da tia Venina, também no centro de Nova Iguaçu. E aqui a popular já remodelada. Então, na sequência, vovô e vovó, Bernardino, Augusto Martins e Rosinda, o casal, Rosinda e Bernardino. Deles, então, vieram Mário e Maria, meu pai e minha mãe, com a escadinha, Mauro, Marília, Marli, Márcio, Marcelo e Maurício. Vieram América e Pedro com seus 4 filhos, Maria Regina, Maria Helena, Maria Regina, Maria Luísa e Pedro Paulo. Vieram tio Alberto e tia Nanã com Luiz Alberto e Zé Ramiro. Vieram tio Luiz e tia Amélia, tio Luiz e tia Gessilda com Fernando, Rosinda e Marcos. Vieram tio Joaquim com tia Léia com Joaquim, Joaquinzinho
Sara, Lila, Carolina e Betinho. Vieram tio Augusto e tia Alzira com Aldinha e Gualdino. Tio Valdemar, que não casou. Tio Enéas e Aurora, com as filhas Maria José e Aurineia. Tio Dino e tia Mariazinha, com os filhos Jorge, Maria Leia, Juari e Juaci. Tia Avenina e tio Vitorino, com a dupla Bernardino e Zezinho. Judite, que é da família, foi colaboradora da minha avó e depois da minha mãe. 95 anos atualmente, é um membro da família Machambomba. Desde garotinha, e aí está ela participa da vida dessa grande família. E Paulinho foi o filho da Judite. Hoje a Judite tem uma nora, uma neta e um bisneto. Na sequência, Dona Yolanda, que é a Dina, que foi uma grande colaboradora da família Martins Menezes, uma segunda mãe que nós tivemos, com os seus 5 filhos: Alberto, Rosana, Álvaro, Almir e Altamiro. E aqui o primo mais idoso, Jorge, e a priminha mais novinha, a Lila. Hoje, essa família Martins Machambomba foi constituída com cerca de 300 pessoas. E essas planilhas Excel que nós agora construímos, e a partir da qual vamos construir a árvore genealógica, ela mostra esse grande time Martins hoje existente. Aqui, um a um, cada um tem um número, ordem, as famílias, o casal, os primos, primo, cônjuge, filho dos primos, netos, bisnetos, e vamos preencher data de nascimento e tudo mais. Então aqui é um exemplo. Dentro dos Martins, da família Monteiro, do casal Dino e Mariazinha, o número 1 é o Jorge Martins. Então o Jorge é o 1.1, é o primeiro mais velho, inclusive, primo dos 29 oriundos dessas famílias. Aqui está a família Monteiro com todos os seus componentes. Aqui continua a família Monteiro com todos os seus componentes. Aqui já passou a família Melo com todos os seus componentes. A família Madeira com todos os seus componentes. A família Mouraçá com todos os seus componentes. A família Menezes. A família Menezes de Lutimário. A família Menezes. A família Barbosa. A família Sperli, que é do Enés e Aurora. Então aqui, nesse grupo Facebook
família Machambomba, nós temos mais de 2.000 fotos e vídeos. E aqui está só uma amostragem, pequena parte dessas fotos que estão hoje dentro desse grupo. E essa família, liderada pelos bisavós há quase 200 anos, vai se encontrar agora, dia 14 de outubro, pela primeira vez, um grande encontro. Teremos muitos aí pela frente, que é a união Portugal-Brasil, Brasil-Portugal. Vai ser uma bela festa, dia 14 de outubro, da família Martins, terra de Machambomba, do avô Carne Seca Bernardino.